Olá, eu sou o Gustavo Berton e se você está assistindo esse vídeo é porque você se cadastrou para acompanhar a websérie O Jornalista Esportivo do Futuro. Gustavo Berton, boa tarde para você. Tudo bem, Renata? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, impressionante o clima do Maracanã, a gente teve a oportunidade de caminhar aqui no entorno do estádio. Sato se tornou o primeiro japonês a vencer as 500 milhas. Não perde mais! Takuma Sato! Mas a 100ª edição das 500 milhas também vai ficar marcada por um outro piloto que sequer terminou a prova. Fernando Alonso chegou a liderar a prova. Logo mais à noite, a seleção brasileira feminina entra em quadra, vai enfrentar o Japão. Ao longo dessa série de vídeos, eu vou mostrar para você como você vai aumentar em até 90% suas chances de entrar definitivamente no mercado de jornalismo, pois eu vou te mostrar como você vai se tornar um jornalista esportivo 360, ou seja, um profissional completo e multimídia. Eu vou te apresentar o jornalista esportivo do futuro, um profissional versátil, ágil e multidisciplinar, capaz de encarar qualquer desafio na cobertura esportiva. Isso serve para você que está iniciando, cursando a faculdade ou já é formado. E isso serve para você que sequer tenha pisado em uma universidade. Isso mesmo, você pode trabalhar com jornalismo esportivo mesmo sem diploma. Isso não é uma opinião, é um fato. Uma lei que foi discutida inclusive no Congresso Brasileiro. Não estou aqui dizendo que é melhor ou pior não fazer faculdade, nem que é mais fácil ou mais difícil. Só estou dizendo que é possível sim. E eu te provo com dois exemplos bem rápidos. Você conhece o Alex Escobar, da Globo, e o Benjamin Bach, da Fox? Pois é, eles não têm diploma e viraram apresentadores, narradores e comentaristas de dois grandes canais de comunicação. Agora, eu só peço para que você fique comigo até o final desse vídeo, pois como eu te falei, o que eu vou te mostrar vai fazer com que você tenha no mínimo 90% a mais de chance de ser contratado por um veículo de comunicação, como aconteceu com essas pessoas que você vai ver agora. Que eu consegui um emprego na área de jornalismo esportivo. Ô, garoto, que show, velho! Me conta aí como é que é esse emprego, me conta. Então, eu tô trabalhando pro Do Rico ao Pobre, que é aqui do Paraná, que cobre desde o futebol amador até o profissional. E aí eu fui repórter no Jogo do Operário. É que assim, como eu estudo na faculdade também, aí meio que casou com o negócio de entrevista, como ter a postura no ao vivo, como falar pra câmera, que na faculdade eu não exerço tanto. A primeira vez que eu entrei no campo, lá na beira do Germano Krieger, aqui do Operário, foi uma emoção, que eu tava trabalhando na Série B, sabe? Foi uma emoção muito grande, você tá ali, aí o cara chamar teu nome, você falar, tô aqui na beira do campo, e ainda minha estreia foi Operário e Ponte Preta. Tipo, Ponte Preta é um clube que eu via direto na TV. A gente está cobrindo diversas competições aqui na Rádio Nereu, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Então, viajando o Brasil, me ajudou demais, professor, demais, né? A gente ainda tem, né? Porque é uma eterna escola, né? Dificuldades com algumas situações. E as dicas que tu passou, né? Nos vídeos ali acabaram conciliando muito com as minhas dúvidas. E hoje eu consigo unir o útil ao agradável. No momento certo, né? De tu fazer uma pergunta, de tu absorver do entrevistado, da forma de tu perguntar, como tu perguntar, pauta de programa, comentário, né, em jornadas esportivas, enfim, né, abrangendo num geral. Eu sou repórter, professor. Repórter, e participa de alguns programas também? Isso, a gente tem um programa diário, né, 12 horas, e aí a gente tem essas transmissões externas, né. Fala galera, meu nome é Emerson. Eu tô passando aqui para falar com vocês um pouquinho de como o Gustavo Berton já vem me ajudando com essa trajetória no jornalismo esportivo, né. Eu tenho um grande sonho de um dia poder estar nas grandes transmissões esportivas, entrevistando os grandes jogadores, nas grandes coberturas. E aos poucos eu já estou começando a viver esse meu sonho, né? Trabalhando aqui numa rádio aqui na minha cidade, como repórter de campo. Então estou tendo a oportunidade de ter o contato com os jogadores, de fazer entrevista, estar ali no dia a dia mesmo, como um profissional da área do jornalismo esportivo, né? E conhecendo o Gustavo, aplicando suas dicas, aplicando as coisas que ele nos ensina, hoje eu me sinto muito mais pronto e muito mais seguro para atuar nessa área. E uma das coisas que ele prega bastante e que nos cobra muito e que o mercado de hoje em dia exige, né, é que você seja um profissional capaz de fazer várias coisas numa empresa, que você seja multimídia.
E graças ao Gustavo, hoje eu me sinto preparado para cada oportunidade que aparecer na minha vida, eu agarre. E vocês também podem. Então, fique ligado nas redes sociais dele, que tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu! E se você já está no mercado de trabalho, você vai crescer muito mais rápido, com mais destaque e muito mais habilidades e conhecimentos. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vejo e acompanho muitos profissionais de jornalismo esportivo. Alguns com carreira consolidada, outros em início de carreira e outros ainda tentando entrar no mercado. O fato é que eu estou nesse mercado tem 15 anos e acompanhei a transformação que ele vem vivendo. Você pode até achar que o nicho de jornalismo esportivo é um nicho pequeno, com poucas posições, mas a realidade é outra, completamente diferente. Tem muito lugar e vaga para quem está preparado e para quem é bom. Vamos fazer uma análise rápida. Vamos começar pela Globo e Globosat. Quantos canais de esporte esse veículo tem? A própria Globo, mas todos os canais Sport TV e por aí vai. E quando eu falo canais, não pensa só em televisão, pensa em rádio, jornal, portais e sites. Aí vamos um pouco mais adiante. Quantas repetidoras a Globo tem espalhadas pelo Brasil com programação esportiva local? Quantas rádios locais? Quantos jornais locais? Quantos grupos de comunicação? E as redes internacionais? A Fox tem 2 canais, a ESPN 3 canais aqui no Brasil, Band, Record, Rede TV, isso que eu estou só citando as grandes. Você já parou para fazer a conta quantos profissionais são necessários para abastecer toda essa programação diária exclusiva de esportes? Vamos um pouco mais além. Nos últimos anos, eu vi surgir do nada e crescer em audiência outros veículos esportivos com DNA digital, como por exemplo a plataforma streaming DAZN, que chegou ao Brasil e está empregando dezenas de profissionais. Ou a TVN Esportes, uma TV na internet que transmite todas as modalidades olímpicas, incluindo futebol. Além da Rádio Web de Prima, a Rádio Futebol Online, a Rádio Poliesportiva, a Rádio Web Viva. Experimente depois desse vídeo colocar no seu celular @rádio alguma coisa e ver a infinidade de rádios webs que aparecem. Nada disso existia há 2 anos atrás. Percebe como espaço e mercado existe? O que não existe são profissionais prontos para ocuparem as posições quando elas surgem. E eu estou contando isso para você porque eu sou uma das pessoas que ajudei na seleção de novos talentos. Quando chegava algum candidato novo para fazer um teste na Band, esse candidato me acompanhava em alguma cobertura e reportagem e tinha que trazer algo para a redação. Um boletim, uma reportagem, um falso vivo. E aí, meu amigo, é que a maioria perdia a oportunidade. Ou não sabia fazer, não sabia sequer o que era um boletim ou uma passagem, ou a estrutura de uma reportagem, ou ainda faziam qualquer produção que não passa nos critérios de seleção. Tudo isso porque as faculdades trabalham muito mais a teoria que a prática. Se você fez faculdade, certamente estudou teoria da comunicação, redação 1, 2 e 3, mas deixa eu te contar que na hora do vamos ver, essa teoria não vai te ajudar. O novo mercado de trabalho do jornalismo esportivo busca profissionais capacitados de uma forma diferente, e isso é realmente difícil de encontrar. É como garimpar ouro. A peneira vai passando, até encontrar alguém com habilidades e conhecimentos certos. O novo mercado de trabalho do jornalismo esportivo é dinâmico. Tem TV, rádio, sites, um universo gigante na internet, futebol, basquete, vôlei, natação, tênis e muitos outros, todos juntos e misturados. E você não precisa entender de tudo de todos eles. Você tem que entender os fundamentos do novo jornalismo esportivo. Nos meus 15 anos de profissão, eu vi o mercado mudar. Eu passei por uma transformação profissional que só aconteceu em função da minha base na construção da minha carreira. Tudo começou na minha infância. Eu sempre gostei de esportes. Desde muito pequeno, me apaixonei por futebol. Minha vida passou a ser isso. Eu só me divertia com uma bola. Mesmo quando eu estava sozinho, eu jogava. Mas o mais interessante é que eu só achava legal um jogo com uma narração. Por isso, eu narrava o tempo todo. Desde os meus 5 anos eu narro. Narrava sozinho, narrava jogando com meus amigos, narrava futebol de botão, depois veio videogame. Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso profissionalmente. Até que no último ano do colégio, a minha turma resolveu fazer uma viagem para a Bahia. Detalhe, de ônibus. Uma viagem de ônibus do Rio Grande do Sul até a Bahia dura em média 4 a 5 dias. Claro que tinha momentos que os assuntos terminavam. Aí, alguns colegas meus que sabiam que eu narrava lançaram um desafio. Pediram para que eu fosse até a frente do ônibus, pegasse o microfone do guia e narrasse um gol. Eu fiz e foi um sucesso. Cada gol que eu narrava, o ônibus virava uma arquibancada. Em um dos gols, o guia pediu para eu colocar ele no time do Inter. Eu narrei ele fazendo um gol e ele chorou.
Aquilo virou uma atração da viagem, tanto na ida quanto na volta. No meu retorno, eu pensei, eu quero fazer isso profissionalmente. Aí eu me inscrevi no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. Passei, mas aconteceu algo que eu nunca ia imaginar. Os primeiros anos da faculdade foram de muita teoria e eu queria logo ir para a prática. Eu quase desisti, porque eu queria iniciar logo e eu vi o mercado completamente fechado para mim. Eu não conhecia ninguém, não sabia o e-mail de ninguém ou o telefone de ninguém. Me parecia impossível. Até que eu descobri uma seleção de estágio no lugar que eu queria muito trabalhar. Eu fui confiante e quando eu cheguei lá, eu vi que tinham outros candidatos. Eu já comecei a ficar abalado. Quando o teste iniciou, eu descobri duas coisas. Primeiro, eu não estava preparado. Segundo, tinham pessoas muito mais bem preparadas do que eu. Aí sim, eu quase desisti de vez. Mas eu não desisti e resolvi dar mais uma chance. Só que eu comecei a me preparar. Ou seja, passei a observar, treinar e testar muitas maneiras de passar informação, de entrar ao vivo, de narrar, de comentar. Eu treinava tudo. Narração, comentário, entrada ao vivo, reportagem, produção. Até que eu me inscrevi na Rádio Fã, que era a rádio web da minha universidade. Ali, eu comecei a colocar em prática tudo que eu estava fazendo em casa desse treinamento. Pois na Rádio Fã tinha um programa chamado Resumo Esportivo. Um programa composto 100% por alunos. O que eles faziam? Eles pegavam as informações das rádios e dos jornais, liam e reproduziam no programa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir até os estádios, Olímpico e Beira-Rio, e assistir os treinos. Com isso, eu comecei a fazer duas coisas que foram fundamentais. A primeira é que eu trazia as informações frescas para o programa, que eu mesmo colhia. A segunda é que eu comecei a fazer o meu primeiro networking, pois eu passei a conviver com outros repórteres, assessores e jogadores de futebol. E isso foi muito importante, como eu já vou te contar. Mas além da reportagem, eu queria colocar em prática a narração. Mas a Rádio Fã não tinha verba para que a gente fizesse um jogo no estádio, nem comprasse um pacote para poder fazer ele em off-tube. O que eu fazia? Eu ligava para a operadora da minha casa, chamava o jogo para o meu aparelho, tirava o aparelho da minha casa, levava escondido para a universidade, trocava escondido os aparelhos da operadora e, pimba, lá estava o jogo. Aí eu catava um comentarista, um repórter, um plantão e a gente fazia o jogo. Todo jogo eu gravava em pequenas fitas, até que um dia eu me inscrevi no estágio voluntário na Rádio Band. Era época de eleições. O único pagamento desse estágio voluntário era um lanche. Pois na hora desse lanche, ao invés de eu ir comer, eu fui para o estúdio e fiquei lá observando o Ribeiro Neto, que era o chefe do departamento de esportes, trabalhar. E aí que aquele networking me ajudou demais, pois eu já conheci o Ribeiro e quando eu apareci no estúdio, ele me chamou para me cumprimentar. Foi aí que eu tirei a fita do bolso e dei na mão dele. Ele ouviu e me contratou, claro, como estagiário. Ali iniciou o meu trabalho da Band. Depois eu virei repórter, chamei a atenção de São Paulo e minha carreira foi se desenvolvendo. Durante esse tempo, eu sempre estava disponível e preparado para atuar em qualquer frente, como repórter, produtor, narrador ou até comentarista. Veja bem, disponível e preparado, porque eu praticava muito. Até que um dia aconteceu de faltar um narrador de última hora e a chefia de reportagem da Band me acionou e eu estava pronto e preparado para aquele desafio. E foi aí que eu entendi que para ser referência e se destacar, você tem que estar sempre pronto para poder jogar em qualquer lugar. Eu era um jornalista versátil e multidisciplinar. Lógico que a minha primeira narração não foi maravilhosa, mas eu fui me desenvolvendo e com o tempo, a equipe que eu trabalhava sabia que podia contar comigo para qualquer situação. E foi nesse momento que eu parei, pensei e organizei tudo que eu tinha feito para chegar até ali. Eu tinha me preparado muito, estudado e praticado. Eu estava sempre disponível quando precisavam de mim. Eu conseguia sempre contar boas histórias nas minhas reportagens. Eu desenvolvi um método para perder a vergonha na frente da câmera ou falar no microfone. De tanto praticar fora do trabalho, eu tinha escrito mais de 500 reportagens para TV, rádio e internet. Eu tinha me tornado um jornalista versátil, multidisciplinar e ágil. Eu tinha desenvolvido desde o início um bom networking. Nasci aí, nesse momento, o Método Olímpia. Ainda não estava completamente estruturado, mas conscientemente eu já havia criado um passo a passo na minha cabeça. Um gancho que faltava para organizar tudo foi o convite de um amigo, o também jornalista Alexandre Pretzel. Ele me convidou para dar uma aula no curso presencial dele. Era para ser apenas um dia, mas os alunos gostaram tanto que pediram para que eu ficasse fixo naquela turma. Foi aí que eu vi duas coisas. A primeira é que eu gostava muito de ensinar. A segunda é que o meu passo a passo, o Método Olímpia, podia ser desenvolvido e aplicado por qualquer pessoa. Com esse método, minha carreira decolou. Eu fiz Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, torneio de Roland Garros, fui 3 vezes para as 500 milhas de Indianápolis, além de entrevistar as maiores personalidades do esporte, como Messi, Cristiano Ronaldo, Guga, Fernando Alonso, Rafael Nadal, Djokovic, Gabriel Medina, Neymar, Marta, Pelé.
Antes de eu entrar nos detalhes do método que eu criei para continuar me desenvolvendo e crescendo na minha profissão, deixa eu te mostrar uma coisa que é tão importante quanto o método. Enquanto eu estiver te contando tudo, eu quero que você reflita aí e pense sobre a sua preparação para o mercado, pois eu vou te mostrar como são os jornalistas do passado versus os jornalistas do futuro. E por que 99% dos jornalistas do passado têm a percepção de que o mercado é pequeno ou ruim. Uma das principais características do jornalista do passado é pensar em sentar em somente uma cadeira sem desenvolver a habilidade de ser versátil. Quando você pensa em entrar no mercado para ser um repórter, ou um produtor, ou um comentarista, ou um apresentador, você está começando com o pé esquerdo, meu amigo. O novo mercado de trabalho do jornalismo esportivo busca um jornalista com capacidade de atuar em qualquer frente. Narradores também são apresentadores, repórteres também atacam de comentaristas e por aí vai. Imagina que você está fazendo uma cobertura de um jogo, por exemplo, e nesse jogo, um determinado jogador faz um feito realmente importante, como um hat-trick, 3 gols no mesmo jogo, ou quebrou alguma marca importante, ou ainda a cobertura de algum incidente importante histórico que você está fazendo naquela cobertura. Se você estiver preparado para fazer a reportagem, comentar em detalhes o que você viu e buscar saber os impactos daquele feito e ainda ter a versatilidade de levar a informação de qualquer posição, você vai ser literalmente assediado pelos programas do veículo que você trabalha. E se você estiver pronto e capacitado, sua carreira pode explodir daí para frente. Isso já aconteceu diversas vezes e eu poderia citar aqui vários exemplos, como o repórter Rodrigo Oliveira. Rodrigo trabalha na Rádio Gaúcha, do grupo RBS, filiada à Globo. E mesmo tendo sua escola no rádio, ele se adaptou tão bem à nova tendência do mercado que, ao cobrir a Copa do Mundo no Brasil, viu a carreira dele decolar. Hoje, ele é o repórter que mais coloca reportagens no site da emissora e faz comentários na Sport TV sempre que necessário. Aos 30 anos, ele já cobriu 3 Copas do Mundo. Ou a repórter Lívia Laranjeira, que decolou na Globo após fazer uma cobertura multimídia sobre o acidente com o avião da Chapecoense. E aí entra o segundo ponto dos comportamentos dos jornalistas do passado versus os jornalistas do futuro. A cobertura que você está fazendo certamente vai repercutir em todos os cantos do jornalismo esportivo. Todas as plataformas, TV, jornal, rádio, site de notícias, Facebook, Instagram, YouTube. O jornalista do passado faz a pauta para o programa ou veículo e deixa que os outros jornalistas cubram e repercutam o fato nas plataformas. E sabe por quê? Porque ele não domina a linguagem multiplataforma. Cada plataforma tem a sua forma nativa de disponibilizar a informação para quem está procurando. E cabe a nós, jornalistas, empacotar ela da forma mais adequada. Pensa comigo, tem alguém melhor para contar na TV, no jornal, no rádio, no site, no Instagram, no Facebook ou no YouTube do que você, que estava lá e viu todos os detalhes do que aconteceu? Não tem, né? Teria que ser você. Teria. Porque se você não dominar a linguagem multiplataforma, alguém vai tomar o seu lugar e fazer por você, e lá se vai mais uma oportunidade de ser visto e lembrado como um jornalista esportivo desejado pelo mercado. Eu estou dando exemplos de repórteres de grandes emissoras, mas isso pode acontecer com você, mesmo se você estiver agora numa cidade pequena, sem muitas oportunidades. Ainda dentro dessa série de vídeos, eu vou provar isso para você. Aliás, quando eu falo em ser visto e lembrado, tem aqui um grande perigo, que na verdade é o terceiro ponto do jornalista do passado versus o jornalista do futuro. O ego. O jornalista do passado tem o ego do tamanho de um elefante. E veja, isso nada tem a ver com o tempo de profissão. Conheço jovens que ficaram no passado e jornalistas experientes que se reciclaram. O que acontece é que o jornalista com esse perfil do passado acaba perdendo muito espaço com a transformação do mercado. Geralmente, esse jornalista acaba se sobrepondo à informação e à notícia. Ele chama tanta atenção para si que a notícia e a informação se perdem. No início pode parecer engraçado, mas não é sustentável ao longo prazo. E eu digo isso porque eu estou no mercado tem 15 anos e já vi muita gente com esse perfil. Eu e você somos o caminho da informação até chegar a quem tem interesse. Nada mais do que isso. Podemos sim e devemos colocar o nosso olhar sobre os fatos, mas com muita cautela, para que o nosso olhar não se torne mais importante do que os fatos em si. Depois de ver e ouvir tudo isso, para pensar como você deveria chegar no mercado. De que lado você gostaria de estar? No passado ou no futuro que já é presente? Você quer ser um jornalista esportivo do passado ou um jornalista esportivo 360, do futuro, do presente? Para os jornalistas esportivos 360, o mercado está recheado de oportunidades. O mercado deseja esses profissionais e não encontra, porque eles não são formados com o conhecimento e a habilidade necessária. Você consegue perceber a grande oportunidade envolvida em todo esse cenário?
Existe um mercado com sede de profissionais e não existem profissionais prontos. Por isso, quem estiver mais preparado vai chegar na frente e conquistar os melhores lugares. Se você quer ser um jornalista esportivo 360 desejado pelo mercado de trabalho, eu quero que você continue comigo acompanhando o próximo vídeo da websérie O Jornalista Esportivo do Futuro. No vídeo que vai ao ar na próxima quarta-feira, eu vou contar detalhes do método que eu desenvolvi e apliquei na minha carreira para ser um profissional versátil, ágil e multidisciplinar. Você vai conhecer o método Olímpia, o passo a passo para você chegar com o pé direito e aumentar suas chances de ser contratado e ingressar no mercado ou avançar na profissão de forma absurdamente rápida. Te vejo lá. Até lá, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse primeiro vídeo e me conta a sua história. Um abração e nos vemos no próximo vídeo.